A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema responsabilidade com os outros. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre esse assunto. Olá, que bom que você está conosco. Estamos começando o nosso bate-papo, a nossa conversa, hoje em torno de um assunto diferente daquilo que é a especialidade do nosso querido companheiro Daniel Dallagnol. Daniel, seja muito bem-vindo de novo. Obrigado, Márcio. Daniel, para quem não sabe, está vinculado ao Centro Espírita Filhos da Verdade e também tem um trabalho, né? Presta assistência ao Grupo Espírita, Associação Espírita Caminheiros do Bem, no campo da mediunidade. É um grupo de estudos grande que a gente está ajudando esse processo aí. E hoje, que bom. Singelamente nada, Daniel. Você conhece bastante. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto diferente, como eu disse, e trata da lei de sociedade, né, Daniel? Das relações. Responsabilidade com os outros. Mas por que isso, Daniel? Nós termos responsabilidades com os outros? Olha, Márcio, quem sabe a gente faça até alguma conotação em relação à própria mediunidade, mas objetivamente respondendo à sua indagação, veja, além das múltiplas possibilidades oferecidas pelo processo reencarnatório, nós viemos com atribuições, porque já temos condições de, além de nos desincumbirmos, né, também ajudar os outros. Então, na essência, dentro do princípio da lei de sociedade, nós também temos interações com outros seres, né? Então, o processo relacional entre as criaturas implica exatamente em um cuidar do outro. O que seria de nós se a mãe que nos gerou, né, ou os adultos, né, que estavam em nossa volta, não tivessem cuidado naqueles momentos em que a nossa existência era extremamente precária, né, o que provavelmente não teríamos sobrevivido ao processo natural da existência corporal. Ok, Daniel, quando a gente é criança tudo bem, mas já não fazemos depois de adulto muito em cuidar da nossa própria vida, cuidar dos outros também. Mas é através exatamente do cuidado de nós que implica a necessidade de termos de cuidar dos outros também. Então, na medida em que nós nos percebemos necessitados, porque toda criatura ela não é autossuficiente. Há um jargão popular que nós não somos uma ilha, nós somos um continente. Menos uma ilha e mais exatamente essa porção que dependemos de interações com os nossos semelhantes, né? Por mais que não nos demos conta, né? Quando o pão chega à mesa, muitas vezes a gente não se dá conta que o trigo foi plantado pelo camponês, pelo agricultor, colhido, moído, etc., e chega na cadeia de produção para o pão na nossa mesa. O que seria se nós precisássemos fazer tudo para ter o pão sobre a nossa mesa? A gente não dá conta. Então, pouco a pouco nós nos percebemos como se estivéssemos numa engrenagem, né? E é assim mesmo que funciona. Só que toda a engrenagem ela é de ordem espiritual. A gente nem sempre se dá conta de que essas interações elas têm por origem exatamente a necessidade de nos resolvermos na coletividade. Então, cuidar de nós, na medida em que nós nos despertamos para a necessidade de dependência do outro, como a gente depende da qualidade do atendimento do outro para conosco, porque é que o outro não depende da qualidade também do atendimento que nós desenvolvemos para ele. Então, começamos a estabelecer exatamente essa conexão com outras criaturas, com outras almas, que nem nos damos conta às vezes, né? Mas é necessário que despertemos pouco a pouco para esse sentido das relações entre os seres, porque há uma interconexão, há uma dependência de todos os seres para a manutenção da própria vida e estabilidade das sociedades. E aí, Daniel, isso parece inconsciente, automático, sim, mas há um princípio, há uma lei que estabelece que isso deva ser assim? Ora, em que se fundamenta isso? Partindo do princípio que Jesus é o grande educador das almas, né, para o planeta Terra, ele
já deu o tom exatamente do conteúdo das nossas relações. Faça aos outros o que quereis que os outros vos façam. Então, é nesse sentido, né, nesse sentido de troca que nós estabelecemos para com o outro, é que vai dar a qualidade das relações que nós precisamos do outro e de nós para com o outro. Por isso que quando a gente tem o sentido de cuidar do outro, né, é lógico que nós não seremos babás dos outros, mas inserir o outro no contexto da nossa relação. O problema é quando as sociedades se tornam excludentes, quando as famílias se tornam excludentes, os grupos se tornam excludentes, se acham autossuficientes, né? Quando nós inserimos o outro, nós colocamos um elemento na dinâmica das relações que importa que o outro também saia, se bem na própria relação. Nós admitimos que o outro também é importante. Recordemos que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. Por quê? Porque nós desconsideramos o outro no processo. Nós só nos consideramos. E em nos considerando com exclusividade, é natural que nós faremos aquilo que é do nosso interesse. Mas quando percebemos o outro, nós saímos desse polo egoístico, caminhamos para um outro polo, no campo do altruísmo. É natural que nesse encontro de interesses, um vai tentar apoiar o outro, que aliás falta bastante nas sociedades contemporâneas, porque é necessário que o outro também se interpole com os nossos interesses. Na medida que nós ouvemos, nós naturalmente o consideramos com responsabilidade. Por isso que é um processo de ida e vinda, uma via de duas mãos. Ok, Daniel. A gente vai fazer um breve intervalo, porque esse tema é de magnitude mesmo, considerando principalmente o que nós vivemos hoje, pessoas que transitam pelo mundo e são invisíveis. Perfeitamente. Morrem à míngua de qualquer atenção, de qualquer atendimento às necessidades que são básicas. Topa fazer um intervalo, então? Sem dúvida. A gente faz o intervalo e já volta com esse tema, né, que trata da nossa responsabilidade com os outros. Fique conosco. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema responsabilidade com os outros. Vamos conferir. Estamos retomando e hoje, né, conversando com o Daniel Dallagnol a respeito do tema responsabilidade com os outros. Muita gente se pergunta, Daniel, o que viemos fazer aqui quando reencarnamos, quando nascemos? Qual é a orientação? Veja, nós somos personalidades individuais, mas pertencemos a um coletivo, né? Você disse antes do nosso intervalo, Márcio, eu queria colher exatamente a sua informação, há criaturas que passam pela vida como se invisíveis fossem, né? Isso é o produto exatamente de um conceito da sociedade que não atribui importância para determinadas organizações, determinadas profissões, determinados indivíduos, mas nem por isso eles deixam de ter importância. Aquele cidadão tão nobre quanto o advogado, quanto o médico, quanto o magistrado que varre ou que coleta o lixo da rua da nossa casa, ele também tem igual importância quanto esses outros que nós citamos aqui. Imaginemos que ele não existisse no processo relacional, nas relações da sociedade. Quem é que faria isso, né? Então, isso, Daniel, sob uma perspectiva assim da utilidade da profissão. Perfeito. Mas a gente que tem o princípio da reencarnação enxerga isso numa perspectiva, acho, mais dilatada ainda. Perfeitamente. Porque hoje nós estamos num papel social que tem um reconhecimento, amanhã nós mudamos as circunstâncias, né? Estamos reencarnando talvez na escassez, né? Na pobreza, talvez
com cabelo e sem cabelo, né, Daniel? Perfeitamente. Você não tem esse cabelo bonito na próxima encarnação. Pode ser. As circunstâncias sejam outras. Acho que nessa perspectiva é que a gente vai compreendendo, né, o quão importante é cada papel para cada necessidade evolutiva, né? Por isso, Márcio, respondendo à sua indagação, quem sabe exatamente aprimorando um pouco o raciocínio, é de que a criatura ela precisa sentir-se útil. Porque quando dizemos que o gari ele é tão importante quanto o magistrado, tudo está no fazer. Que a criatura ela tenha sentido de pertencimento. Hoje, as organizações, já outrora falamos aqui, nesse sentido de espiritualidade, né? Esse sentido de pertencimento à sociedade na qual a criatura participa, né? Por isso que é despertar para essa ideia de que todos precisamos cuidar de todos. Na medida em que nós tornarmos isso, né, como uma identidade coletiva, ninguém passa desapercebido no processo. E nós exatamente desenvolvemos esse sentido de pertencimento, porque não é a classe social que determina o valor ou o desvalor da criatura. É o indivíduo que se valoriza ou se desvaloriza diante da possibilidade de servir. Há pessoas absolutamente ociosas que passam invisíveis ao longo da sua trajetória existencial, né? Mas há outras que, não obstante a sua condição socioeconômica, se tornam gigantes pelas realizações que são capazes de idealizar, né? Então, é exatamente despertar, e quem sabe agora a gente faça aquela conexão no campo da mediunidade, né? Porque mediunidade não é só receber espírito. É notável receber espíritos, conversar com os espíritos, ser médium das manifestações espirituais. Agora, nós precisamos nos indagar a serviço de quem que nós estamos, né? De que causa nós somos médiums? Não há dúvida, e a doutrina espírita nos coloca, nós somos médiuns da causa do Cristo no planeta Terra, né? Nós recebemos uma outorga dele. Estarmos aqui é uma honra e que precisamos nos desincumbir com igual honra do convite que ele nos fez. Então, este cuidado com o outro indivíduo, que pode ser o pai, os nossos velhinhos hoje, eles estão muito mal cuidados diante daquilo que a sociedade pode oferecer a eles. Da criança, cuidar da criança. As mulheres, então? Do jovem, das mulheres. Vivemos momentos assim muito graves sob o ponto de vista, né, das relações que as sociedades estabelecem com as minorias ou com as maiorias, não importa, né? E a gente transporta isso desde as micro-organizações até as macro-organizações que podemos considerar as nações, né? Então, precisamos restaurar esse princípio definido por Jesus, que é o elemento. O elemento é importante. Não foi ele que resgata a criatura caída, traz para o convívio, porque a sua proposta é uma proposta de inclusão e não de exclusão. Nós nos esquecemos muitas vezes disso, né? Então, o cuidar do outro passa exatamente por esta visita ou revisitação desses conteúdos, princípios que o Cristo nos ensinou, para que as sociedades efetivamente se elaborem um tanto melhor, porque as coisas estão um pouquinho difíceis para o indivíduo. Você acredita, Daniel, neste minuto final, você acredita que a paz social, ou por outro lado a violência urbana, a violência está baseada nessa falta de atenção, nessa privacidade absurda, né, que nós temos estabelecido nos condomínios, no isolamento, né, com as avenidas aí que só passa carro, as pessoas não convivem mais. Perfeitamente. Mas você acredita que a paz passa por aí? Por olhar o outro, atender o outro, estender o braço? Fundamentalmente, Márcio. Porque, veja, o que a gente nota é assim, grupos, setores ou pensamentos tentando aniquilar outros, entendeu? Outros grupos, outras sociedades. Puxa vida, né? O que é que nutre esses pensamentos separatistas de isolacionismo, né? Senão o próprio egoísmo? Então,
Na medida que a gente insere o indivíduo com exatamente a importância que ele tem no coletivo, né? Porque o coletivo é produto do individual, né? Na medida que nós melhoramos o individual, nós melhoramos o coletivo. Princípio básico das ciências sociais, né? Então, esse cuidado, né, e para debelar aquilo que a sociedade está nos oferecendo hoje, como se disse, o isolacionismo, a depressão, a violência, né, essa questão de que o indivíduo praticamente desaparece, é natural que nós precisamos ir ao encontro do outro indivíduo, né, considerá-lo nas nossas relações profundamente. Tá bom, Daniel. Muito obrigado. O tema é complexo. Agradeço. É obrigado verdade. pela capacidade de síntese que você teve. Imagina. Mais uma vez. Obrigado, Márcio. E a você que nos acompanhou, permaneça que o programa prossegue com seus atrativos.